Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma atualização da semana, momento em que eu trago para você um pouco da minha opinião sobre o que pode impactar o deslocamento de preços, níveis relevantes que vão fazer total diferença na hora da sua negociação. Eu quero lembrar também que essa análise é a continuidade de leituras passadas, então talvez seja uma boa opção tu se inscrever no nosso canal, acompanhar nossos trabalhos anteriores para que tu consiga se situar e saber aonde nós estamos, aonde essa leitura pode levar e qual que é o ciclo principal aí do gráfico do Bitcoin. Eu quero trazer para você também que para tu acessar os nossos serviços e também estar por dentro das nossas atualizações, tu vai encontrar todos os links aqui embaixo, seja das nossas análises no TradingView ou até mesmo aqui no YouTube. Então se inscreve e acompanha a gente lá no TradingView também. Agora, vamos diretamente ao ponto. O gráfico do Bitcoin já está negociando após uma falha de rompimento que foi amplamente coberta aqui pela gente. 48.200, 48.200, 48.200. Conversamos várias vezes sobre esses níveis. E aí a gente teve sim uma captura de stop dos vendidos junto com uma falha de rompimento, tá? O que está acontecendo agora? Eu comentei para vocês também na minha última quarta-feira, na live em que a gente teve a aprovação do ETF e tudo mais, eu comentei sobre a VWAP do ano. Para quem lembra, tá? A gente falou sobre possíveis scalp longs até esse ponto e aqui talvez a gente teria aí alguma oportunidade de swing short, tá? A gente está agora perdendo a VWAP do ano, o preço já está consolidando abaixo em um nível que, na minha visão, ele é um tanto quanto relevante, porque ele é um nível aqui embaixo, ó pessoal, 41.550, 41.548, é um nível onde a gente define a parte mais baixa da área de valor. O que é a área de valor? É onde majoritariamente os preços negociam com bastante volume e intensidade. Existe interesse em negociar entre 41.500 e 44.275. Bem, mas e aí? O que a gente pode olhar a partir dessa reflexão? Bem, primeiro, você não vai querer vender na parte onde tem mais desconto. Você vai querer talvez vender na região onde o preço está mais caro. Lembrando então que abaixo desta linha azul você vai procurar majoritariamente por compras. Acima dessa linha vermelha você vai procurar majoritariamente por padrões de venda. Na minha percepção, eu acho que já poderia ter sido feito algum tipo de compra scalp aqui. Eu acho que o preço ele pode ainda trazer uma falha de rompimento para daí sim evoluir, mas ele pode evoluir simplesmente daqui, tá? Uma vez que a gente tem um possível ponto de inflexão e um início de um zigue-zague até mesmo sendo válido, né? A gente pode começar a subir daqui. Pode ser que a gente faça um A e aqui um B. E aí aqui um C, tá bom? Por que isso é importante? Porque isso aqui, na minha visão, vai ser só um pullback para a continuidade de um processo corretivo. Devo lembrar vocês que a gente negociou abaixo do VWAP do ano de 2024 e um pullback para cá com rejeição, então um nível de topo duplo ou um zigue-zague descendente, uma falha aqui, para mim, é um bom ponto para você considerar vendas, tá bom? Não estou falando de compras, tá bom? Não é um ponto para comprar, na minha opinião, aqui, ok? Isso aqui é uma coisa muito clara para mim, tá? Eu não consigo ver oportunidades de compra nesse reteste por baixo do VWAP, tá? O que pode fazer a tua opinião mudar, Leandro? Bem, o reteste não ser um reteste suave, ou seja, ele não deixar um padrão de venda aqui, uma falha, um topo duplo, um micro zigue-zague, e simplesmente o preço varar o VWAP, fazer o que fez aqui. Se isso acontecer, a primeira coisa que eu vou pensar é, bem, o VWAP de 2024 ele ainda é muito recente, então o peso dele é relevante, obviamente, porque é o preço médio ponderado pelo volume desde o início da abertura do ano de 2024, mas ele ainda não é relevante o suficiente para causar uma grande estrutura de impacto no preço. O que, na minha opinião, tem se provado diferente, tá? Eu acho que ele é relevante já. Só que caso o preço dispare rapidamente, faça um novo topo, eu vou estar preparado, inclusive, para uma nova falha de rompimento aqui, tá bom? Por que, Leandro, essa abordagem? Por que talvez tão bearish ou um pouco mais pessimista? Bem, porque na verdade eu não consigo observar aqui dentro nenhuma estrutura válida que me leve para níveis mais altos.
Então, todas as tentativas acima desse ponto, eu acredito que vão ser tentativas que vão falhar. Então, não acho que é uma boa tentar comprar rompimentos desses topos, tá bom? Qual é o rompimento que vale a pena comprar? Na minha opinião, o rompimento que vale você operar, negociar na ponta comprada, vai ser o de fundos. Mas por quê? Porque necessariamente a gente está dentro de um contexto lateral. Então, sim, se o preço vem e negocia abaixo dessa faixa aqui dos 40.228, 40 mil dólares, eu vou sim procurar algum contexto que me faça alguma estrutura de compra ser válida, tá? Por quê? Porque eu vou ter aqui um risco-retorno favorável, né? Um custo baixo pela operação, eu vou poder tentar surfar uma rotação, ou seja, o preço sair daqui e voltar talvez novamente para a faixa dos 44. Bem, mas além disso, o que pode ser feito na questão de vendas? Bem, vendas, na minha visão, apenas com pullback aqui, tá bom? Então, acho que vai ocorrer algum tipo de pullback para daí sim uma correção mais severa. Num mundo perfeito, seria algo nesse sentido. Pullback para cá, um retorno para cá. Caso ocorra a falha de rompimento aqui, a gente tem que estar atento, mas caso isso não aconteça, o meu nível principal, que na minha visão é um nível chave, está na faixa dos 38.500. Por quê? Nessa faixa aqui, inclusive quando a gente olha o gráfico semanal, vou até abrir para vocês, observem comigo, pessoal. Aqui a gente tem o gráfico semanal na tela, a gente pode ver que a gente teve uma baita de uma barra, né? Ela tem um cunho um pouco mais bearish dentro de padrões de barra e tudo mais, mas a gente não vai estar focado somente nisso, tá? O que eu quero trazer para vocês é que, sim, se o preço retesta essa VWAP por baixo, que está nesse nível aqui dentro do gráfico semanal, a gente pode ter uma correção até pelo menos essa zona onde a gente tem um gap de força, a gente tem um suporte majoritário que foi referente à última consolidação, então quando a gente volta aqui, ó, a gente vê que foi este nível de topos aqui muito relevante, tá bom, pessoal? Essa faixa aqui, ó, é muito, mas muito relevante, foi a estrutura de resistência que deu tração para o último impulso, então a gente pode perceber que aqui gerou um swing de alta, então esse rompimento é relevante, então um reteste seria relevante, assim como também temos a faixa de, no caso a sigla para isso é STH, Realized Price, que seria nada mais nada menos que o preço realizado dos detentores de curto prazo. Então, se a gente for olhar para esse nível, a gente também tem esse importante ponto de suporte on-chain junto com gaps da CME que estão muito próximos, tá? Então, se a gente pegar aqui o Bitcoin dentro da CME, vou só pegar aqui todos futuros, aqui, CME, vocês vão observar que a gente tem aqui um baita de um gap aqui embaixo, tá, pessoal? Observem comigo, ó. A gente tem um baita de um gap aberto no gráfico diário aqui. Uma das coisas que fica evidente é que o gráfico da CME abriu agora e a gente já está com este gap aqui. A gente já tem uma barrinha nesse ponto atual. E gera um gap dentro de um prazo menor. Então, por esse motivo, eu quero relembrar para vocês que eu acho que primeiro, para a gente fazer uma correção mais intensa, a gente vai fazer um bounce acima, ou seja, um respiro, tá? Se eu fosse você, eu não ficava muito otimista com este bounce, tá? Porque ele pode ser só um pullback para um zigue-zague de baixa, nesse sentido aqui. Aqui eu acho que é o ponto para ficar mais otimista, para a gente tentar buscar um swing de alta e uma estrutura um pouco mais definitivamente bullish, tá bom? Sendo assim, galera, eu quero concluir com vocês que, na minha perspectiva, para essa semana a gente pode ter sim um movimento que leve os preços novamente a um retest do VWAP de 2024. Qualquer situação que faça ele falhar o movimento, então o preço vem para cá, deixa algum padrão de falha, eu acho que pode ter um contexto interessante para correção e essa correção deve levar o preço novamente para níveis um pouco mais baixos, tá? Quais são os níveis baixos que eu acredito que são válidos? Abaixo dessa captura de liquidez, desses fundos aqui, que vocês estão vendo marcados. Então, seria abaixo dos 40.228, ou um retest na faixa dos 38.500, pegando ali toda a confluência de fatores. Realized Price do STH, que seria o preço realizado dos detentores de curto prazo, suporte majoritário, que deu aí um gatilho, né, para o último rompimento, que era uma resistência, então agora tende a ser um suporte, e também o gap da CME negociado ali
os futuros de Bitcoin na Bolsa de Chicago. Acredito que esses são pontos importantes, tá? Bem relevantes para a gente estar acompanhando. Se o preço seguir caindo reto e fechar primeiro este gap, eu acho que fica mais interessante para um bounce acima, mas a gente também tem que ter cuidado e acompanhar o dia a dia para ver como está a pressão de venda no mercado, tá bom? No mais é isso, galera. Acredito que o Bitcoin pode sim estar observando um movimento mais lateral para as próximas semanas, até mesmo para o próximo mês, tá bom? Então eu ficaria aí buscando negociar essas movimentações mais laterais, tentando vender mais alto, comprar mais baixo, tá? Quando a gente pensa em zonas de maior resistência, eu vou plotar algumas aqui para vocês na tela. Com base aqui então em estruturas de oferta e demanda, a gente teria uma resistência já no nível atual, considerando que essa microconsolidação gerou uma resistência, mas ela de certa forma é um pouco mais frágil. As resistências mais importantes para mim estariam nessa zona aqui plotada, inclusive na minha escala 44,275, que seria a área de valor high, junto com a VWAP do ano em 44,723. Acima desse ponto, tá, a gente tem uma área bem definida, que foi uma zona onde ocorreu bastante oferta de ativos e aqui a gente tende a ter uma retomada do interesse vendedor. Então, a atenção fica nesses pontos, tá? Você vai operar necessariamente com a reação, mas aí você já tem mapeado aí os pontos principais. As zonas de defesa compradora, a gente está negociando em uma agora, consolidando aí o preço, né, de certa forma até um pouco mais lateral, e abaixo a gente tem as capturas de liquidez e esses outros níveis aqui também de certa forma são relevantes, mas nada comparado com a faixa 38.500, que na minha visão, minha humilde opinião, é o creme de la creme. Beleza? Galera, eu espero ter conseguido ajudar vocês aí a ter uma noção do que pode acontecer no Bitcoin. Acho que dentro dos preços, tá? Quem pode se beneficiar um pouco mais é as altcoins. A gente pode estar vendo aqui o gráfico da dominância, tá? Perdendo níveis relevantes como 50%, isso pode gerar aí um gatilho interessante, mas a gente também tem a dominância num contexto um tanto quanto mais lateral. A gente está subindo muito rápido, descendo muito rápido, só que nada mais é do que talvez uma lateralidade ampla, então tem que ter um certo cuidado com um movimento de pullback aqui, que pode ser também bem violento, tá bom? No mais, enquanto o Bitcoin cai e o Ethereum segue subindo, a gente segue com uma perspectiva um pouco mais otimista para o Ethereum. A gente já buscou o primeiro alvo em 2.480. Acredito que a gente pode estar mirando aí para níveis um pouco mais altos, mas também vale a atenção. Ethereum está testando um ponto importante. Se a gente tiver qualquer padrão de fuga de rompimento aqui, ele deve ter o seu movimento impulsionado também por uma certa rotação. Saída do dinheiro do Bitcoin, entrada no dinheiro nas altcoins, Ethereum sendo a principal delas, talvez tende a se beneficiar na semana, então acho que vale uma atenção principal nas alts e de olho no Bitcoin para talvez algum tipo de estrutura para uma correção um pouco mais relevante, tá bom? Desejo a todos vocês uma ótima semana, meu muito obrigado, não te esquece, deixa teu gostei aqui nesse vídeo, não te custa nada e me ajuda muito, e também considera se inscrever no nosso canal. Se tu ainda não tem uma conta na BingX, fica aqui agora o nosso vídeo dos patrocinadores, né, que é a BingX, e também o primeiro link na descrição desse vídeo vai te dar, além de desconto nas taxas, uma oportunidade de ganhar até $5.000 com recompensas na BingX. Então, primeiro link na descrição, abra a tua conta na BingX e fique agora com a inserção aí no nosso vídeo, o famoso merchan. Então, acompanhe, galera. Até mais.